Opa, opa, tudo bem? Atenção, atenção. De vez em quando acontece isso, é raro, mas acontece. A matéria do 7º ano e do 2º médio é Geografia do Brasil. Então, digamos, eu já avisei vocês, pessoal do 2º ano. 2º ano é um repeteco do 7º ano. Só que 7º ano, que são pequenininhos, é mais assim mastigadinho, café com leite. E para o pessoal do 2º médio, que vocês são quase adultos, né? É algo mais punk, né? Então, atenção, atenção, não está errado. Calhou de ser a mesma pergunta no mesmo tempo, na mesma época, na mesma semana. Então, para que eu vou gravar 2 aulas falando a mesma coisa, se para os 7º anos e para os 2º médios é exatamente a mesma pergunta? Vamos poupar o gordão velho aqui, né? Então, o que vai ser? Atenção, esse vídeo vai ser para o 7º A e para o 7º B. E esse vídeo também vai ser para o 2º médio A e o 2º médio B, tá? 7º A 30 de junho, 7º B 26 de junho, 2º A 23 e 2º B também dia 23 de junho, tá? E os roteiros? Onde que vai estar a resposta do que eu vou explicar hoje, tá? Para o 7º A dia 23, 7º B no mesmo dia, né, dia 26, 2º médio A dia 26 e 2º médio B dia 30, tá? Então, atenção, 2º médio, 7º ano, é o mesmo vídeo para vocês dois, tá? É raro acontecer, mas aconteceu. Bom, um pouco a minha voz, tá? Tudo bem, pessoal? Para o 7º ano é a pergunta 23, porque eu ainda estou em população do Brasil. 23. Explique os fluxos migratórios do Brasil. E para os 2º médios, que também é população do Brasil, é a pergunta 28, que é exatamente a mesma, tá? Então, prestou atenção? Não está errado, vocês não estão bêbados. É a mesma aula para 7º e 2º médio, tá? Então, eu vou apagar o atenção, porque você prestou atenção, né? Você é um bom aluno, você viu que estava grandão aqui, o atenção e falou, meu Deus, o que será que vai acontecer, tá? E como que é essa pergunta aqui, tá? Fluxos migratórios no Brasil. A migrante é a pessoa que sai de um lugar e vai para outro, né? Então, quais os caminhos que os migrantes tomaram no Brasil, tá? Bom, vai ter 3 casos. Tanto que no roteiro vai ter 3 coxinhas. Olha aí as 3 coxinhas que é o Brasil, tá? O caso A, o caso B e o caso C, tá? Então aí as coxinhas, Brasil. O primeiro fluxo, dá uma olhada. O segundo fluxo, deu uma olhada. E o terceiro fluxo, olhou, né? Tá bonitinho, né? Bom, o que é isso, tá? São os fluxos de brasileiros circulando pelo Brasil. Aqui no caso do A, é nordestino indo para o centro-sul do Brasil. O que é o centro-sul do Brasil? É a região mais rica, com maiores cidades, com mais emprego, né? Aqui é nordestino indo para a Amazônia, a região amazônica. E aqui não é nordestino, aqui é o pessoal do sul, os sulistas, gaúcho, catarinense, paranaense, eles estão saindo do sul e estão indo pro centro-oeste, tá? Que diabo que foi isso? Vou te contar o caso A, tá? Então eu estou te contando o caso A agora, tá? Os nordestinos estão indo para o centro-sul, tá? Gente, por que o nordestino sai do Nordeste? Qual que é o problema que tem no Nordeste? Seca, né? Então vira e mexe, tem uma seca violenta lá, fica 3, 4, 5 anos sem chover. É uma região pobre, né? O sertão nordestino não tem emprego, o povo depende de plantar o que vai comer. Se a natureza ajudar, nasce, colhe, come, joia. Agora, quando a natureza não ajuda, quando tem seca, né? Vem a fome.
O povo lá não tem emprego, não tem o que comer porque a seca ferrou tudo. Eles vão morrer literalmente de fome, a não ser que eles vão embora de lá, né? Quando que aconteceu isso aqui? Nordestinos foram em massa para o centro-sul do Brasil. Quando eu falo centro-sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, um pouquinho em Florianópolis, mas principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Quando que aconteceu isso? Nos anos 50 e 60. Nos anos 50 e 60 disparou a vinda de nordestinos aqui para São Paulo, Rio, a região centro-sul do Brasil. A região centro-sul, a parte mais populosa, mais rica, com mais empregos, tá? Qual foi o motivo? Seca e miséria. Por que eles começaram a vir para cá? Porque nos anos 50 e 60 foi a época que o Brasil começou a crescer. O Brasil deixou de ser um país agrário. Foi na época do Juscelino Kubitschek. Vou falar dele já na frente, uma perguntinha só para ele, tá? O Juscelino Kubitschek, o JK, ele modernizou o Brasil, né? O lema dele era Brasil, 50 anos em 5. Na época era 5 anos o mandato de presidente. Ele falou que se o povo votasse nele, nos 5 anos que ele ficasse no poder, ele ia fazer o Brasil crescer 50 anos, tá? Ele foi um bom presidente, modernizou o Brasil. Pena que ele fez Brasília, né? Mas depois eu falo disso, tá? Com o Juscelino, fizeram bastante estradas no Brasil. Agora, com estradas, tinha ônibus não custa tão caro. Você poderia sair do Nordeste e vir para São Paulo, Rio, para o centro-sul do Brasil. Você poderia chegar aqui numa viagem de 2 dias, tá? Com um preço camarada, dividido em 10 prestações. Então, por causa das estradas, facilitou a vinda de nordestinos para o centro-sul. Quem veio nos anos 50 e 60, os nordestinos, eles se deram muito bem. Eles botavam o pé aqui, conseguiam emprego. Porque era uma época que o Brasil estava crescendo muito. Então precisava de mão de obra como pedreiro na construção civil, precisava de mão de obra na agricultura, no interior de São Paulo, Minas Gerais, do sul para plantar. Precisava de gente nas indústrias. O Juscelino industrializou o Brasil, né? Então precisava de operário para as indústrias e também precisava de cozinheira, faxineira, porteiro, gente para trabalhar, mão de obra, né? Abundante e barata. Então nesses anos 50 e 60, vinha um monte de nordestinos, botavam o pé, conseguiam emprego na hora. Quem veio nessa época se deu bem, tá? Porque eles saíram de uma região muito pobre e atrasada, onde eles passavam até fome, e eles vieram para a parte boa do Brasil. Nessa época tinha emprego, então por mais humilde que fosse o emprego, dava para pagar um aluguel, dava para fazer compras, se alimentar. Naquela época a educação pública do Brasil era excelente. Até os anos 70 a educação pública do Brasil era ótima. Era o contrário. Antigamente quem ia mal na escola pública ia para particular, porque pagava, dava um jeito, né? De passar de ano. Na escola pública não. A escola pública era super rigorosa, você não conseguia a nota, repetia. E era, nossa, eu peguei essa época, gente. O nível era excelente, tá? Então os nordestinos conseguiam emprego, eles conseguiam pagar um aluguel, eles conseguiam se alimentar e colocavam os filhos na escola pública, que tinha qualidade. Os filhos estudavam e depois de alguns anos, o pai e a mãe, que eram nordestinos, que chegaram aqui no Centro-Sul, pobres, humildes, eles agora já estavam com os filhos estudados e quem diria, os filhos até estavam fazendo faculdade, abrindo um comércio próprio, estava ganhando dinheiro. Por isso que eu falei, quem veio nessa época deu certo, melhorou de vida, foi muito bom, né? Por isso que tanto nordestino veio. Quem veio escreveu lá, ô primo, ô irmão, ô amigo, eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô muito bem, vem pra cá. E o pessoal, vou pra São Paulo, e o pessoal vinha, tá? 50 e 60.
Quando foi que começou a ferrar o negócio? O negócio começou a ferrar no começo dos anos 70. Em 73 aconteceu a crise mundial do petróleo. O preço do petróleo disparou de um dia para o outro 11 vezes. Isso eu vou explicar no 8º ano depois, tá? Quem já foi meu aluno no 7º ano, no segundo, acho que lembra, né? E deu uma confusão no mundo inteiro, uma crise que pegou o mundo inteiro. Pegou o Brasil, né? E a partir dessa data, com a crise que tinha no Brasil, não tinha emprego, não tinha dinheiro, começou a inflação, os preços subirem, né? Pelo amor de Deus, para de vir, não vem. Para de vir, que não tem mais emprego, não tem. Mas acontece que mesmo não tendo emprego, a situação ter ficado ruim, mesmo assim o nordestino continuava a vir, porque o problema da seca não foi resolvido, né? Eles chegavam nessa época aqui, crise no Brasil, né? Uma tremenda crise no Brasil afundou, não conseguiu emprego, não tinha emprego. O dinheiro que eles trouxeram, pouco dinheiro acabava, e o nordestino, meu Deus, e agora? Eu estou aqui em São Paulo já faz uma semana, não consegui emprego, não consegui nada, voltar para o Nordeste eu não quero. O que eles faziam então? Quando eu estava procurando emprego, eu peguei ônibus, eu passei numa tal de Estrada das Lágrimas, lá eu vi que tinha um monte de terreno vazio. Se tem um monte de terreno vazio, eu vou pegar um terreninho para mim, vou fazer um barraco. Então, a partir dos anos 70, lugares como São Paulo, começou o processo de favelização. Pipocou favelas por aí, tá? Aquele monte de nordestino que veio para cá e não conseguiu emprego por causa da crise que o Brasil estava enfrentando, para não voltar para o Nordeste, que eles iam morrer de fome, eles começaram a fazer o que era possível. Ocuparam terreno vazio e começaram a fazer barracos, favelas. Nos anos 70 explodiram as favelas em São Paulo. Eu posso falar porque na época eu estava aqui, tá? Não tinha favela em São Paulo, tinha uma só que era da Vila Prudente. De repente explodiu. Não só em São Paulo, no Centro-Sul inteiro, tá? E além também de começar a ter um monte de favelas, tá? A educação também começou a cair. Preconceito, né? A classe média, meu filho está na escola pública e lá agora foi um monte de favelado, que eram os filhos dos nordestinos que moravam na favela, né? Eu não vou deixar meu filho estudar com favelado, não. Tiravam os alunos classe média da escola pública, punha na particular e ficava na pública só as crianças de pior situação, né? Os professores, eu não quero dar aula para favelado. Professores bons iam para a escola particular, ficavam os mais fraquinhos na pública, né? Resultado, a educação começou a cair, né? E também sem emprego, morando em favela, veio o preconceito, veio a discriminação, né? E a molecada, filho de favelado, não via nenhum tipo de perspectiva na frente. Meu pai está desempregado, minha mãe também, eu moro na favela, todo mundo me maltrata porque eu sou favelado. Quer saber? Eu quero ter tênis legal que nem o burguesinho aí, eu quero ter roupa da hora, né? O que começou a ter também? Violência. Foi quando nessa época explodiu a violência, criminalidade também no Brasil, tá? Especialmente no Centro-Sul. E também o que? Era gente demais, pelo amor de Deus, para de vir, não tem condições, chega. E eles continuavam vindo. Resultado, congestionamento, ônibus lotado, começou a faltar energia elétrica para tanta gente, água tratada e esgoto para tanta gente. Resultado, a vida no Centro-Sul, que era razoável, ferrou, né? Então, os nordestinos indo para o Centro-Sul, nos anos 50 e 60, fugindo da seca. A princípio, quem veio nessa época se deu bem, conseguiu um emprego e melhorou de vida. Acontece que a partir dos anos 70, o Brasil entrou numa crise econômica terrível, eles continuavam chegando, não tinha emprego para todo mundo, favela, violência, poluição, ônibus lotado, né? E todas as desgraças aí das grandes cidades brasileiras que hoje estão podres, né?
Pô, professor, nossa, que final triste, né? Final triste. Vou apagar esse aqui, que eu falei dos nordestinos no Centro-Sul. Agora eu vou te falar do caso B. O caso B é nordestinos indo para Amazônia. Quando que foi isso aqui? Principalmente nos anos 70, na década de 1970, bem no comecinho, tá? Então era nordestino saindo do sertão e indo para a Amazônia. Bem no comecinho dos anos 70, era a época do regime militar no Brasil, ditadura militar. E os militares queriam de qualquer modo ocupar a Amazônia, que estava vazia. Se até hoje não mora quase ninguém, imagina 50 anos atrás. E tinha aquela ideia dos militares que se você não ocupasse a Amazônia, se não tivesse ninguém morando lá, por estar vazia, os países vizinhos iriam invadir e roubar a Amazônia. Você pensa, imagina, vocês sabiam que onde hoje é o Uruguai já foi Brasil? Chamava província Cisplatina. Como não tinha ninguém tomando conta, os espanhóis roubaram, né? E o Brasil perdeu o Uruguai. Então tinha gente de olho na Amazônia, nas riquezas naturais, e os militares pensaram, temos que colocar gente morando lá para tomar conta. O pessoal do Centro-Sul quer para ir para a Amazônia? Não! O pessoal de São Paulo, não, você não quer. Ih, meu Deus, por que você não quer ir para a Amazônia? Porque lá é o inferno verde, lá é horroroso, eu não quero. Agora tinha um povo que toparia aí. Qual que era o povo? Aquele coitado que sempre se ferra, né? Os nordestinos. Então os militares pensaram, nordestinos, quer ir para a Amazônia? E eles, ir para a Amazônia? Mas lá só tem selva. Então, nordestino, lá não tem seca. Pelo contrário, chove bastante. Lá é tudo verdinho, lá é vazio. Você vai chegar lá, naquele lugar chuvoso, verdinho, você vai plantar, vai nascer tudo e você vai ficar rico. E o nordestino, eu quero, né? Então os nordestinos gostaram da ideia dos militares de ir para a Amazônia. Mas daí o nordestino falou, mas militares, como que a gente vai para a Amazônia? Não tem estrada, não tem ônibus. Para isso, os militares fizeram uma grande estrada ligando a Amazônia, o Nordeste, até a Amazônia. Uma estrada enorme, monstruosa. Vai ter uma pergunta dela mais para frente, eu vou falar dela, tá? A Transamazônica. A Transamazônica é a estrada que cortava toda a Amazônia, levando o Nordeste até o coração da selva. Os militares fizeram rapidinho essa estrada para levar os nordestinos para lá. Quando a estrada ficou pronta, um monte de nordestino pegou ônibus e foi para a Amazônia. Eu não tenho nem que falar para você que começou a devastação da Amazônia, né? Até calor, pode falar da Amazônia. Começaram então a derrubar as florestas para fazer estrada, para fazer cidade. Os nordestinos chegaram, destruíram a floresta, atacaram fogo para plantar, né? E eles plantaram. A gente vai ser feliz, que legal, né? Desmatamento da floresta, tá? Plantaram uma vez. O que eu plantei não tá tão legal, tá? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Tudo bem, eu vou colher e vou plantar de novo. Nordestino plantou pela segunda vez. Que porcaria que nasceu, que pequenininho. O que será que eu fiz de errado? E o nordestino plantou pela terceira vez e não nasceu nada. O nordestino plantou na Amazônia e ele quebrou a cara. Nascia uma porcaria e depois de 2, 3 vezes que ele tinha plantado, não nascia mais nada. Por quê? Porque o solo da Amazônia, vai ter uma pergunta lá para frente que eu vou explicar isso também. O solo da Amazônia é ruim, é péssimo, é um solo muito pobre. Se você tirar a floresta, não nasce mais nada. Quer dizer, nasce se você colocar no solo fertilizante e adubo, que custa caro. Nordestino tinha dinheiro para isso? Não tinha, né? E o nordestino foi enganado. Enganado, ele não sabia, né?
Então, um monte de nordestino, quando eles foram para a Amazônia, eles gastaram todo o pouco dinheiro que eles tinham para ir para lá. A agricultura não deu certo, eles perderam tudo, quebraram a cara, infelizmente. Uma parte voltou para o Nordeste e a maior parte, se não deu certo aqui, vamos para São Paulo. Então, uma parte voltou para o Nordeste porque não deu certo e uma imensa parte foi para o Centro-Sul, lotando mais ainda o Centro-Sul e causando mais problemas, tá? Então, o caso B, o fluxo migratório dos anos 70 de nordestino indo para a Amazônia, também não deu certo. Ô professor, que sinal triste de novo. Nordestino só se dá mal, professor. Calma, calma. Tem agora o caso C. Mas o caso C não é nordestino. Calma. O caso C. O caso C, vou até escrever aqui, ó. São os sulistas. É o pessoal do sul do Brasil. O pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Quando que foi isso? Comecinho dos anos 80, tá? Os sulistas foram pro Centro-Oeste. Fazer o quê? Tá? Gente, deixa eu apagar tudo aqui que eu já falei. Vamos deixar espaço aqui para os sulistas, tá? Porque a história é meio compridinha. O que é os sulistas? Aqui no sul do Brasil tinha muito imigrante, né? Alemães, italianos. Professor, por que eles saíram do sul, que é uma região muito boa, tem ótima qualidade de vida? Eu vou explicar o motivo. Imagina que o antepassado alemão ou italiano foi para esses 3 estados aqui. Aqui está a terrinha deles, tá? Uma terrinha boa, que no sul o solo é bom, o clima é bom para plantar, né? Daí o velho alemão, o velho italiano, ele vai morrer. E ele fala, meus 4 filhos, eu estou morrendo, divido a minha terra para vocês, que é minha herança. E daí o velho italiano, o velho alemão, morreu, e cada um dos 4 filhos pegou uma terrinha, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Um dos filhos pegou essa terrinha. Ele continua plantando, continua dando legal a plantação, tudo, mas daí ele ficou velho, ele vai morrer. Ele chamou os 4 filhos e falou, meus 4 filhos, pega a terrinha que é minha herança que eu vou morrer. E daí um dos filhinhos pegou essa terra aqui, tá? Tá pequenininha essa terra, né? Daí ele pega, ele planta trancos e barrancos, porque é pouca terra. O cara tem que se desdobrar para conseguir se alimentar, mas até que consegue. Daí ele fica velho e ele fala, meus 4 filhos, divida a terra entre vocês, né? Olha o tamaninho da terra que vai ficar agora pro tataraneto daquele primeiro alemão italiano que chegou, né? Quando aconteceu isso? Nos anos 80. Os descendentes daqueles colonos alemães, italianos, europeus, eles foram dividindo a terra conforme eles iam morrendo de herança, e no final, cada descendente ficou com uma terra muito pequena, insuficiente para plantar, alimentar a família, e mal sobrava para vender e ganhar um dinheirinho, né? E agora, o pessoal do sul, ele sabe plantar, mas a terra que cada um tem é muito pequena. O que ele vai fazer? Eles ficaram sabendo que se eles fossem para o Centro-Oeste, lá onde tem o Cerrado, lembra o Cerrado? Cerrado é aquela região no centro do Brasil, onde metade do ano chove e metade tem seca, e onde tem o Cerrado, que é aquela vegetação de capim bem alto, e aqueles arbustos tudo torto e feio. Quando chove, o capim e o arbusto fica verdinho, lindão, né? Agora, quando é época de seca, fica tudo horroroso, parece palha, né? E os sulistas ficaram sabendo que no Centro-Oeste, na região de Cerrado, as terras eram baratíssimas. Por que a terra era baratíssima? Porque tem problema, né? Os sulistas foram enganados. Eles sabiam que a terra era muito barata porque tinha problema. Eles sabiam qual era o problema, tá? Então o que eles fizeram?
foram para o centro, venderam a terrinha pequenininha que eles tinham no sul. Mesmo sendo uma terra pequenininha, no sul não é uma região boa, não é uma região valorizada, então vou inventar um valor. Faz de conta que uma família alemã ou de origem italiana, eles venderam uma terrinha no sul e eles pegaram 500 mil reais, tá? Pela terrinha, tá? Vendeu a terrinha e foram para o centro-oeste. Foram lá para o interior de Goiás, interior de Mato Grosso, tá? E imagina que com 300 mil, dinheiro de hoje eu estou falando, né? Eles compraram uma terra enorme. Para você comparar, ó, aqui era a terrinha que o cara vendeu no sul. Ele vendeu no sul por 500 mil. Por que essa terrinha custa tanto? Porque o sul é uma região boa e valorizada. Com 500 mil, 300 mil, ele comprou essa terra enorme lá no centro-oeste. Uma terra enorme a preço de banana, bem barato, né? Por que é tão barato? Porque tem problemas, né? Qual que é o problema? Aqui onde tem o cerrado, metade do ano tem seca. Não dá para plantar metade do ano. E que mais? O solo do cerrado é péssimo. O solo do cerrado é pobre e ácido. Para você corrigir a pobreza do solo, você tem que gastar dinheiro com fertilizante e adubo. E para você corrigir a acidez do solo, que só a vegetação nativa, o cerrado, aguenta, agora a plantação não aguenta a acidez do solo. Você tem que fazer uma técnica chamada calagem. Você tem que jogar nesse solo cal, pó de cal, que é um pó branco, tá? De calcário. Chama calagem do solo, tá? Então precisa de dinheiro para adubo, fertilizante e colocar o cal no solo. O sulista sabia disso tudo. Não tinha, ele gastou 300 mil na terra, não sobrou 200 mil. Com 200 mil ele comprava material de construção e fazia uma casinha bem simples para ele e a família. Ele, a mulher, vai os 4 filhos, tá? Com o dinheiro que sobrou, que era 200 mil, ele vai comprar um tratorzinho bem simples, de segunda mão, não pode ser coisa luxuosa que tem que poupar dinheiro, né? Vai comprar um tratorzinho para ajudar, e ele vai numa casa de agricultura e fala: olha, eu quero que entregue na minha terra tantas toneladas de fertilizante, tantas de adubo, tantas toneladas de cal, que eu vou preparar a terra, tá? Qual que é a melhor época para você preparar essa terra? Na época de seca, né? Quando tem a seca no cerrado, não dá para você plantar nada. Quando que é a época de seca? É de abril a setembro. Então, abril a setembro, aproveitando que é a seca, o sulista taca fogo. Ih, tacou fogo? Vão destruir o cerrado, né? O efeito colateral. Tchau, cerrado, uma paisagem natural, né? Na época de seca, taca fogo no cerrado, limpou a terra, não tem mais cerrado nenhum. Daí, com um tratorzinho e com os filhos ajudando, o sulista, ele vai jogar naquele solo, vai misturando, o trator mistura com um arado mecânico, né? Vai revolvendo o solo e ao mesmo tempo vai jogando fertilizante, adubo e um pó de cal. O adubo e o fertilizante tornam o solo bom e o pó de cal tira a acidez do solo, né? Pronto, preparou o solo. Daí, qual que é a melhor coisa para você plantar? Você tem que plantar alguma coisa que assim que começar a chover, você plante, vai chover, faz aquilo crescer e ficar lindo, e antes que venha a próxima seca, você tem que colher. Você tem que aproveitar esses 6 meses de chuva. O que você vai plantar? Eu vou plantar maçã. Eu vou plantar laranja. Não. Você tem que plantar alguma coisa que você plante e colhe em 6 meses. E eles acharam que a melhor coisa era soja. Soja você planta e colhe em 6 meses, tá? E não só soja, também milho, também algodão. Então, quando você fala em sulista no centro-oeste, soja, milho, algodão. Mas disparado, soja. E daí,
quando ia começar a chover, que é lá para outubro, eles compravam naquela casa de agricultura toneladas de semente de soja, punham no tratorzinho e plantavam a soja. Vinha a chuva, eles já tinham arrumado o solo e nascia uma soja maravilhosa. Quando vai começar a época de seca, que começa em abril, então em março, quando é o último mês da época de chuva, eles colhem a soja com um tratorzinho simples, né? Vão ensacar a soja e vão mandar essa soja para o Brasil e para o mundo inteiro. O mundo inteiro compra soja no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil hoje é o primeiro produtor de soja do planeta. Muita grana para a gente, tá? O sulista se deu super bem com a soja. Ele vendeu a soja, se ele exportou, ganhou em dólar. O que ele fez? Ele, com o lucro, comprou mais material de construção e fez uma casa maior. Então, com 3 dormitórios, 2 banheiros. Comprou mais 2 tratores. Agora não era mais trator velho, não, trator novinho, tá? Colocou os filhos para estudar e daí contratou gente para ajudar. Adivinha quem que era esse pessoal que foi contratado? Os nordestinos, né? Os nordestinos ficaram sabendo que tinha emprego no Centro-Oeste e eles foram para lá trabalhar para os sulistas, tá? Melhorou também a vida dos nordestinos, tá? E daí, com aquele monte de empregado nordestino, com essas máquinas e tratores, o sulista, ele aplicou o dinheiro do lucro dele e muitos compraram até mais terras, aumentando o tamanho delas, tá? E plantando mais soja e assim ia indo, tá? Todo ano aumentava a terra com o lucro, plantava mais soja. Vamos pular para hoje em dia? 2020, tá? Os sulistas que foram para o Centro-Oeste há 40 anos atrás, num lugar que tinha cerrado, que eles achavam que não nascia nada, eles fizeram lá virar uma nova fronteira agrícola. O que é uma nova fronteira agrícola? Um lugar que você acha que não nasce nada e que nasce. É só você fazer a coisa certa, né? Então, hoje em dia, o Centro-Oeste, dá para você falar que é o celeiro do Brasil. É a região que mais produz grãos e alimentos no Brasil, tá? Os sulistas que foram para lá, hoje já são os filhos, os netos, né? Estão muito bem, obrigado, tá? Eles fizeram o Centro-Oeste ter grandes cidades. Por exemplo, eu fui para Goiânia em 2014, né? E lá, Goiânia, tem a ver também com os turistas que foram para lá, né? Eu vi também, a cidade é grande, rica. Conversei com o pessoal de lá, inclusive nordestinos, e eu perguntei: está satisfeito aqui? Eles falam: sim, eu não vou embora daqui, que aqui é o paraíso, tá? Então os sulistas se deram muito bem, alguns até ficaram milionários, são grandes produtores de grãos, né? E até o nordestino que foi para lá para trabalhar se deu bem, né? Então, nesse caso, o caso C é um final feliz, tá? Professor, e hoje em dia? Olha, hoje em dia não tem assim um fluxo que você pode falar. Os nordestinos, pouquinhos, tá? Ainda estão indo para o Centro-Oeste, alguns ainda vêm para o Centro-Sul, tá? Mas na época do governo Lula, vamos reconhecer o que é certo. Durante a época do governo Lula, ele investiu, melhorou o Nordeste, então muitos nordestinos estão ficando no Nordeste mesmo, né? Então hoje em dia não tem assim brasileiro indo embora de uma região para outra. A tendência hoje é o brasileiro ficar onde ele está morando mesmo, tá? Os 3 casos que eu falei são os mais importantes, tá? Fluxos migratórios. Tudo bem, 7º ano, tudo bem, 2º médio, a mesma aula para vocês dois, tá? Aqui estão as datas da aula quando você vai assistir. Aqui em vermelho, vermelho é joia. Aqui em vermelho tá a data para você pegar a parte escrita. Vai estar bonitinho lá as 3 coxinhas com as flechinhas, tudo, tá? Tranquilo, né? Pessoal, é isso. Será que vai acontecer de novo de ter uma mesma aula para classes diferentes, turmas diferentes? É bom porque, ó, tô suando aqui, tá?
Isso aí, pessoal. Até a próxima. Deixa eu ver se ficou legal. Parece que sim. Tchau. Até a próxima, gente. Bye, bye.